Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Que bom que você está aí. E eu quero te convidar rapidamente, compartilha já essa mensagem, dá um like, é importante também, e convide aí teus amigos, teus familiares, que essa noite teremos uma palavra poderosa de Deus para a tua vida. Obrigado porque realmente vencemos, estamos vencendo mais uma semana. Deus tem sido tão bom com a gente e nós podemos nos reunir. Eu quero agradecer e louvar a Deus pela tua vida, porque você nos recebe toda sexta-feira aí na tua casa e a gente pode sempre estar levando uma palavra de Deus para a tua vida. E vamos orar para começar então realmente a meditarmos nesses minutos que nós temos aqui sobre a palavra do nosso Deus. Feche teus olhos, coloque a mão no teu coração, clame agora pela presença do Senhor. Busque Ele, invoque o nome dEle aí na tua casa, erga um altar de adoração a Deus aí na tua casa, peça para Deus se manifestar, manifestar da sua graça, manifestar do seu amor, da sua presença, peça para que o Espírito Santo de Deus possa ter livre acesso ao teu coração, aos membros da tua família, que essa noite Deus possa transformar o teu coração, a tua vida e a tua história. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nos reunir nas nossas casas para adorarmos o teu nome, para bendizermos o Senhor, para invocarmos, para exaltarmos o Senhor Jesus e declararmos o nosso amor, declararmos, ó Pai, a nossa dependência, declararmos a nossa confiança no Senhor, dizermos, ó Deus, que somos teus filhos e dependemos do Senhor. Então, Pai, fala agora conosco, marca a nossa história. Pai, em nome de Jesus, que tudo que nós vamos fazer aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Não tem nada a ver conosco, mas tem a ver com quem o Senhor é. E o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Deus, o nosso socorro é a nossa fortaleza. Fica conosco, Pai. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora você se assenta aí e vamos realmente ouvir a palavra do Senhor, vamos meditar na palavra do nosso Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre milagre que ultrapassa gerações. O milagre é algo que muitas vezes nós buscamos diante de Deus e nós vemos várias passagens, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Jesus cura coxo, cego, Ele cura o paralítico no tanque de Betesda. Jesus, Ele cura 10 leprosos. Jesus, Ele cura o homem com a mão ressequida. Nós vemos vários momentos. Jesus cura Bartimeu, o cego Bartimeu. Nós vemos Jesus ressuscita Lázaro. Nós vemos vários momentos da palavra de Deus, onde acontece um mover sobrenatural de Deus na história do povo, na história de alguma família, na história daquele homem, daquela mulher, e nós vemos realmente Deus agindo por vários momentos na nossa vida e também na vida do seu povo. E é sobre isso que eu quero falar e meditar com você nessa noite, alguns minutos. Então, o milagre que ultrapassa gerações, o milagre que vai ultrapassar a tua vida, que ultrapassa a tua geração e que alcança as tuas próximas gerações. E eu quero meditar e começar realmente com o texto de Marcos, e esse texto vai falar sobre a multiplicação de pães e peixes, e desse texto nós queremos partir realmente como um grande entendimento na palavra de Deus, daquilo que se abre com relação a esse milagre. Queremos trabalhar esse milagre e entendemos onde ele se aplica na minha vida e na tua vida. E diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 6, do verso 30 ao 44. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que o tinham feito como o que o tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. Jesus, então, ele chama os seus discípulos à parte, os seus discípulos estão relatando tudo o que tinha acontecido, e eles dizem assim, e Jesus diz: vamos para um lugar deserto, eu quero ter um tempo com vocês. Mas olha só o que acontece, aonde Jesus estava, aonde Jesus chegava, olha o que acontece, como que as multidões eram atraídas para perto de Jesus. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão,
e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, mestre, e o dia já está muito adiantado, e este lugar é um lugar deserto. Então, nesse momento, os discípulos chegam diante de Jesus e dizem: Jesus, esse lugar que o Senhor está ensinando é um lugar deserto, é um lugar ermo, não tem aqui uma padaria, não tem aqui uma quintanda, não tem um Walmart, não tem um mercado, não tem um supermercado para que a gente possa comprar alimento, para que esse povo possa se alimentar. E eles já estavam sem se alimentar. E Jesus, então, eles tentam se separar para um lugar mais deserto, mais tranquilo, e o povo vê e vai atrás. O povo vai atrás de Jesus. O povo segue a Jesus e o povo vai a pé. E ele chega antes do que Jesus, e quando Jesus sai e vê aquela multidão, Jesus ele tem compaixão daquela multidão. E ele diz essa frase: olha, ele teve compaixão porque eram como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que muitas vezes andam separados, que andam longe da igreja, que andam longe da direção do pastor supremo que é Jesus Cristo, vão dar cabeçada na parede, vão parecer bodes, vão ficar dando cabeçada. Então, você que me escuta nessa noite, quero começar te dizendo, se você não tem igreja nenhuma, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem lá o Rota Membresia, se inscreva, venha ser igreja com a gente, venha participar dessa família chamada Família BBR, onde a gente quer cuidar de você, quer cuidar da tua família também, quer te ajudar. E o texto continua: despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele lhe disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-os, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Aqui começa um diálogo entre os discípulos e Jesus. Os discípulos então vão questionar Jesus, dizer: Jesus, encerra o teu sermão, Jesus, encerra o teu ensinamento, libera esse povo para que eles possam ir nos lugares, nas aldeias, aqui nas cidades vizinhas, para que eles possam procurar algo para comer ou até mesmo para se hospedar, Jesus. Mas vamos encerrar esse culto agora, deu o teu ensinamento hoje, Jesus, porque esse povo está há muito tempo aqui conosco e não tem o que comer. E Jesus faz a pergunta: Jesus, dá-lhes vós de comer, porque vocês não providenciam o que eles precisam. Jesus está dizendo isso para os discípulos e eles fazem a pergunta: mas 200 dinheiros vão ser suficientes para nós comprarmos pão para essa multidão, Jesus? Aí Jesus fala: vê quantos pães vocês recolhem aqui, quantos pães nós temos? E a resposta é: 5 pães e 2 peixes. E continuando, e ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos, sobre a erva verde. Vão se assentar em grupos agora. Jesus fala para os discípulos: assenta o povo agora em grupos. Jesus ele já sabia o que ele ia fazer, ele já tinha o entendimento que ele iria fazer, por isso que ele já sabia antes, por isso que ele falou: vão ver quantos pães e o que vocês têm, vejam quantos pães vocês têm aqui. E os discípulos vêm e falam que tem os 5 pães e os 2 peixes. Então Jesus manda se assentar, e assentaram-se repartidos de 100 em 100, e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e deu-lhes aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Jesus ele faz algo impressionante aqui, ele pega os 5 pães, os 2 peixes, ele olha para o céu, ele abençoa, ele parte, ele pega os pães e dá para os discípulos, e os discípulos entregam agora para aqueles grupos de 100 e de 50. É isso que Jesus está fazendo aqui, ele reparte também os 2 peixes. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 alcofas, ou 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Quase 5.000 homens. Este milagre ele está relatado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles vão relatar esse milagre da multiplicação de pães e peixes. O milagre, o que é um milagre, pastor? Ato ou acontecimento fora do comum.
O milagre, ele é um ato, é um acontecimento que está fora do teu cotidiano, do teu dia a dia, é algo do sobrenatural, é algo que envolve além do teu desejo, é algo que envolve o mover de Deus, é quando Deus interfere na história, é quando Deus interfere na tua casa, é quando Deus interfere na tua família, é quando existe realmente algo que acontece que separa aquele momento que você está vivendo, aonde Deus opera uma maravilha na tua vida. Um livramento, uma cura de uma enfermidade, algo que aconteceu, uma restauração de um casamento, algo que você está clamando. Então o milagre acontece. O que é milagre? É um ato fora do comum, é algo extraordinário, é algo que acontece a partir do mover e da manifestação de Deus e da interferência de Deus na terra e da interferência de Deus na tua vida. Isso é milagre. É algo, então é inexplicável pelas leis naturais, é algo que não se explica com as leis naturais. O mar se abre, é inexplicável. Ah, mas bateu um vento, é inexplicável. O pão, 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão. Ali fala 5.000 homens e provavelmente, se nós vamos ver depois no próximo slide, que eram 15.000 pessoas, entre mulheres, crianças e o povo que seguia Jesus. Então é algo extraordinário, é algo que as leis naturais não explicam como é que 5 pães e 2 peixes vão alimentar 5.000, 10.000, 15.000, que fosse 100, que fosse 200. É algo que não pode ser explicado. É um fato extraordinário de Deus, é um mover. Então, como eu falei, é uma intervenção de Deus, é algo que Deus intervém naquele momento e Deus faz e opera aquele milagre com uma intenção, com um propósito. Deus, ele sempre, quando Ele faz um milagre, quando Ele ordena um milagre acontecer no céu, na minha vida e na tua vida, Deus, Ele tem um propósito maior. Que muitas vezes nós que recebemos o milagre achamos que o propósito maior do milagre é me abençoar. Também é, mas não é só isso. É muito mais do que isso. Um milagre de Deus na minha vida, ele não pode terminar em mim, ele não pode parar em mim. Ele não pode parar em você, o milagre de Deus. Em primeiro lugar, pessoas que recebem milagre estão aos pés de Jesus. Jesus manda eles se assentar, olha, fala com os discípulos mandam se separar e se assentar ali no campo, na colina, no vale, manda se assentar em grupos de 100, de 50, então o povo se assenta, são pessoas que estão ouvindo o ensinamento de Jesus, são pessoas que estão aos pés de Jesus, são pessoas que se importam, são pessoas que estão ali sedentas, querendo receber algo. E a gente não sabe, mas eu não sei se teve murmuração no meio daquele povo durante os ensinamentos de Jesus. Olha, nós vamos embora porque está ficando a noite e nós estamos com fome e não tem nada o que comer aqui neste lugar. Se alimentou 15.000 homens, 15.000 pessoas, é porque o povo ficou todo aquele tempo ouvindo os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus é o pão da vida. Então pessoas que recebem milagres estão aos pés de Jesus. Precisamos estar aos pés de Jesus. E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. João 6,10. Assentar de Jesus. O que significa quando Jesus pede para os discípulos, para aquele povo, para aquela multidão que está seguindo ele a se assentar? O que Jesus está dizendo? O que significa se assentar aos pés de Jesus? Olha o que significa aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus na tua vida. Jesus está dizendo para você nessa noite, você que está procurando desesperadamente por um milagre, por uma intervenção de Jesus. Jesus está dizendo, aquietai-vos, se aquiete. Se aquiete, Jesus fala para o mar, se aquiete o vento, pare o vento, cala-se o vento e aquiete-se o mar, e houve bonança no mar, e o mar se aquietou. Jesus está dizendo, aquiete, confie em mim. Os que confiam no Senhor, nós confiamos no Senhor, nós confiamos no nosso Salvador, mas Ele também manda a gente descansar. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Pega o meu jugo que é leve, o meu fardo que é suave. É isso que Jesus está lá em Mateus 11, 28. Então descanse em Jesus, descanse. É isso que o se assentar-se aos pés de Jesus significa. Ensinar, ensinando-lhe a guardar todas estas coisas. O Salmo vai dizer isto.
que nós devemos procurar realmente o princípio do temor, é o conhecimento de Deus, é a sabedoria. Então Jesus nos ensina, Deuteronômio vai falar, ensina o menino no caminho em que ele deve andar, e quando ele envelhecer, ele não vai se desviar. Ensinar, Jesus está ensinando o povo o quê? A palavra de Deus. Os princípios do reino. Jesus, ele se preocupa com os princípios do reino. E esperar, nós devemos esperar. Esperar parado, pastor? Não, esperar. Se Deus falou que é para esperar parado, espere. Mas se Deus disse, enquanto eu não falar, então você faça algo, então faça aquilo que Deus está mandando. Mas também você precisa crer. Eu imagino aqueles 5.000 homens, aquela multidão se assentando nos grupos de 50 e de 100, imaginando, será que ele vai começar mais uma pregação? Será que Jesus vai começar mais algum discurso agora? O que será que Jesus vai fazer? Eles não sabiam o que Jesus ia fazer, e Jesus só pede, se assentem aos meus pés, e esperem, creiam realmente que o Deus de toda a provisão vai agir. É isso que Jesus me ensina, quando Ele manda eu me assentar aos pés de Jesus, significa ouvir. Precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos discernir a voz de Deus no momento de crise, no momento em que nós precisamos de um milagre, precisamos ouvir, discernir a voz de Deus falando conosco. Só que muitas vezes nós damos atenção a outras vozes e não percebemos a voz de Deus falando conosco. Precisamos também orar, precisamos meditar na palavra, precisamos então adorar e dar atenção. Adorar a Deus em meio às dificuldades. Você já adorou a Deus hoje? Você leu a palavra de Deus hoje? Você orou a Deus hoje? Você teve um tempo com Ele a sós hoje? É importante um tempo de adoração, um tempo de meditar, um tempo de falar com Deus. É importante quando nós estamos aos pés de Jesus. Não é apenas que nós ouvimos, mas também nós podemos falar. Também aos pés de Jesus nós podemos adorar. E aos pés de Jesus nós podemos orar e meditar naquilo que Ele nos ensina. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Lucas 10, 39, aqui está falando de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. E o que ela faz? Maria, ela vai e se aquieta, e ela se assenta aos pés de Jesus, porque ela quer ouvir os ensinamentos de Jesus, ela quer ouvir a voz de Jesus, ela se assenta com essas atitudes que eu listei agora para você. E eu quero te fazer uma pergunta: quantas vezes estamos aos pés de Jesus? Quantas vezes você, já essa semana que está se findando nessa sexta-feira, quantas vezes você esteve aos pés de Jesus essa semana? Quantas vezes você esteve aos pés de Jesus? Maria decide estar aos pés de Jesus, enquanto Marta está lá, correndo para cima e para baixo, limpando a casa, fazendo café, passando café. Não tem nada de errado nisso. Maria, ela escolhe a melhor parte, ela se assenta para ouvir ao seu Senhor, ao seu Salvador. Se assente para ouvir o que Deus tem para falar com você. Se assente para ouvir o que Deus quer ministrar no teu coração. Às vezes nós não paramos para ouvir. Às vezes nós não nos assentamos aos pés de Jesus. Se assente aos pés de Jesus. Jesus sente compaixão do povo. Mesmo no deserto teve compaixão. Aqui começa o milagre. O mundo sem Jesus é um lugar deserto. O mundo sem Jesus, as pessoas sem Jesus, o coração dela é um coração deserto, porque ela não conhece o verdadeiro amor. Ela pode se esforçar e amar seu filho, amar o seu cônjuge, amar os seus pais, é verdade, mas ela não conhece o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor é Deus. Deus é amor. 1 João fala isso, Deus é amor. Então você que anda sem Jesus, se a tua casa anda sem Jesus, a tua casa se torna um lugar deserto. A tua vida sem Jesus se torna uma vida em deserto, porque você não conhece o amor. Mesmo no deserto, Deus tem poder para suprir todas as nossas necessidades. Olha que texto maravilhoso que nós estamos estudando de Marcos capítulo 6. Mesmo no meio do deserto, mesmo no meio da escassez, mesmo no meio da falta, mesmo no meio da dor, do sofrimento, Deus, Ele tem poder para quê? Para suprir as nossas necessidades. É isso. Deserto então é uma condição humana. Me lembra a escassez, me lembra calor, me lembra frio, me lembra sede, me lembra fome. Deserto me lembra carência, necessidade, dificuldade.
Isso me lembra o deserto. Mas a abundância vem de quem? A abundância vem de Jesus. A abundância vem do próprio Deus. Por isso Jesus sente o quê? Compaixão quando ele olha aquela multidão no deserto. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Hebreus diz isso, Hebreus capítulo 13. Segundo lugar, milagre que alcança gerações. O milagre vai alcançar não apenas a tua vida, a minha vida, mas o milagre vai alcançar gerações. Em primeiro lugar, pessoas que alcançam milagres são pessoas que estão aos pés de Jesus. Em segundo lugar, o milagre vai alcançar gerações, ele vai continuar falando. O milagre que Deus fez na minha vida e na tua vida precisa continuar falando para as próximas gerações. Olha o que o texto diz, Marcos 6,44. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens, Marcos 6,44. Possivelmente, como eu falei, de 10 a 15 mil entre mulheres e crianças. A multidão que foi alimentada, os estudiosos afirmam que foi, muitos estudiosos, historiadores dizem que foi uma multidão de 10 a 15 mil pessoas. Estes foram os que participaram do milagre, estes foram os que viram o milagre, estes foram os que desfrutaram do milagre, estes foram os que se alimentaram do milagre de Jesus. É essa multidão. O milagre de Deus na sua vida não termina em você, deve ser testemunhado para outras pessoas. Imagina agora aquelas 15 mil pessoas testemunhando do que Jesus fez naquele deserto, do que Jesus fez naquele momento, quando ele pega os 5 pães, quando ele pega os 2 peixes e multiplica e alimenta aquela multidão. Imagina as pessoas contando para os seus vizinhos: olha, vocês não sabem o que aconteceu, nós fomos escutar um profeta, Jesus, o Nazareno, e nós estávamos lá algumas horas ouvindo ele falar. Quando o dia foi acabar, ele pegou e mandou a gente se assentar, e ele pega 5 pães e 2 peixes, e ele parte aqueles pães, e ele parte aqueles peixes, e ele alimenta uma multidão. Você acha que o milagre vai terminar em você? Não pode terminar em você. E ainda levantaram o quê? 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Por isso que eu estou dizendo, o texto é claro, o milagre não terminou naqueles 10, 15 mil pessoas, naqueles 5 mil homens, não, porque ainda todos se alimentaram, todos ficaram saciados, e ainda foi levantado 12 cestos de pães e peixes. O milagre não pode terminar em você, o milagre precisa alcançar a próxima geração. Muitas pessoas foram alcançadas, porque o milagre de Deus não vem para ter desperdício. Eu acredito que esses 12 cestos foram repartidos com outras pessoas, e outras pessoas, o texto não diz isso, mas a minha mente pensa assim. E eu penso que Deus, através desse milagre, Deus está ensinando para os discípulos, um cesto para cada discípulo, e os discípulos tiveram que distribuir, porque eles não iam conseguir comer um cesto cheio de pão e cheio de peixe, e eles tiveram que abençoar outras pessoas, pessoas que nem estavam ali, que não ouviram a mensagem de Jesus, que não participaram do milagre, elas também receberam o milagre, elas também fizeram parte do milagre, porque o milagre chegou até elas, mesmo que elas não tenham entendido e compreendido. Eu quero te dizer que mesmo que você não entenda o milagre de Deus, quando chegar na tua vida, você vai receber, e outras pessoas vão ser abençoadas, por causa do milagre de Deus acontecendo na tua vida e na tua casa. Muitos não estavam presentes no milagre, mas foram beneficiados com o milagre. É isso, muitos não estão presentes no momento que o milagre acontece na tua vida. Talvez o milagre aconteça agora, aí no teu secreto, no teu quarto, na tua sala, mas muitos vão ser beneficiados com o milagre que Deus vai estabelecer na tua vida e na tua casa. Amém? Você crê assim? Meu Deus, eu creio assim. Em nome de Jesus, vai acontecer. Condição para o milagre. Quais são as condições para o milagre? Dificuldades e impossibilidades. São dificuldades e impossibilidades, porque é algo que não depende de mim, não depende de você. É algo que não dependia dos discípulos. O que Jesus pediu para os discípulos? Veja quantos pães tem aqui. Eles trouxeram 5 pães e 2 peixes. O milagre não dependia dos discípulos. O milagre dependia do sobrenatural de Deus. Então era uma dificuldade. Qual era a dificuldade? Alimentar aquela multidão. Aquilo era uma impossibilidade aos olhos dos discípulos. Então Jesus pede: só me traz os pães que vocês têm ali. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer?
Marcos 6,37. Discípulos, o que os discípulos? O que nós podemos fazer? Pensamento do homem, esse pensamento é um pensamento humano, que vem no meu coração, foi o pensamento dos discípulos. Como iremos comprar pão para essa multidão, Jesus? Isso é um pensamento do homem. Eles estavam limitando, eles estavam querendo dizer para Jesus o que deveria ser feito, como deveria ser feito, o que nós podemos fazer, Jesus. Como é que nós vamos sair por essas cidades aqui, essas aldeias, aqui as aldeias que estão ao redor para comprarmos pão para essa multidão? Como é que nós vamos trazer todo esse pão? Nós vamos trazer num caminhão, numa carreta, Jesus. Como é que nós vamos trazer esse pão para essa multidão? Isso é um pensamento humano. Sabe aquele pensamento que você tem, que você diz não vai dar certo, nunca vai funcionar. Eu sempre vou ficar preso nesse cativeiro, nesse pecado. Eu sempre vou ficar preso dentro desse vício, eu não consigo me libertar da bebida, do cigarro, da prostituição. Eu não consigo me libertar e ser liberto do vício da pornografia, da bebida, da mentira. Isso é uma mentira, porque isso é um pensamento humano. Esse é o pensamento dos discípulos, isso é um planejamento humano. O planejamento deles era: vamos arrecadar dinheiro aqui, Jesus, vamos pegar 200 dinheiro no meio dessa multidão e vamos comprar os pães. Isso é planejamento do homem, planejamento humano. E eu não sou contra, eu não estou dizendo que você não tem que se planejar para fazer as coisas, não é isso. Só que o que o texto está me ensinando vai além. O texto está me ensinando que eu tenho que confiar e depender de Deus. Devemos olhar para as nossas impossibilidades e ver o que Jesus pode fazer no meio das nossas impossibilidades. Aquilo era uma impossibilidade para os discípulos. Eles disseram: mesmo que nós tenhamos dinheiro, Jesus, nós não vamos ter tempo para ir em todos esses lugares e comprar. Vamos ligar no Burger King, no Burger King não dá agora, né? No McDonald's, vamos encomendar aí, são 5.000 lanches, 5.000 lobo, como é que é? Mac Lobo Feliz. Eles não iam conseguir entregar. Era muito iFood para entregar, não ia dar tempo. Devemos olhar então para as nossas impossibilidades, mas devemos olhar principalmente para Deus e entender o que Jesus pode fazer com a minha impossibilidade, com a tua impossibilidade. Deus é um Deus soberano, Ele é um Deus maravilhoso. 5 pães e 2 peixes nas mãos dos discípulos. O que era 5 pães e 2 peixes nas mãos dos discípulos? Eu quero perguntar: o que são 5 pães e 2 peixes nas tuas mãos? O que são 5 pães e 2 peixes nas minhas mãos? Eu quero te dizer, continuam sendo 5 pães e 2 peixes, na minha mão, na tua mão e na mão dos discípulos. Continuam sendo 5 pães e 2 peixes. É isso. Nas mãos de Jesus, alimenta uma multidão. Nas minhas mãos e nas tuas mãos, 5 pães e 2 peixes continuam sendo 5 pães e 2 peixes. Mas eu quero te dizer que nas mãos do grande eu sou, do Todo-Poderoso, do Alfa e o Ômega, do Senhor e Salvador, do pão vivo, do verbo vivo, nas mãos de Jesus, 5 pães e 2 peixes, alimenta 15.000 pessoas. Glória a Deus! Glória a Deus! 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão. O homem diminui, Deus multiplica. O homem coloca impossibilidades, o homem coloca barreiras, o homem coloca dificuldades. Deus pega aquilo e arranca as dificuldades, arranca as impossibilidades. Aquilo que nós olhamos e dizemos não dá, para Deus, Deus diz é suficiente, é mais do que suficiente, porque além de alimentar eu ainda vou levantar 12 cestos, vão sobrar. Aquilo que para nós não dá, para Deus é suficiente, mais do que suficiente. Ele multiplica. Tudo que você coloca nas mãos de Jesus é multiplicado. Por isso que nós temos que ser fiéis no nosso tempo, fiéis nas nossas orações, fiéis nos nossos relacionamentos, fiéis aos princípios da palavra, fiéis a cumprir a ordem do Senhor, os mandamentos deixados por Ele, fiéis em devolver aquilo que pertence ao Senhor, porque aquilo que nós colocamos nas mãos do Senhor multiplica. Na minha diminui, mas nas mãos do Senhor é multiplicado pela graça e pelo poder dEle. Entenda isso. Temos sido canal de Deus para alimentar a multidão. Você é um canal de Deus para alimentar a multidão que está andando perdida, sem rumo, sem direção. O que temos colocado nas mãos de Jesus? O que você tem colocado nas mãos de Jesus? O que eu tenho colocado nas mãos de Jesus? Porque nós devemos, o Salmo 37 fala sobre isso, que nós devemos confiar, colocar nas mãos de Deus, esperar e confiar, mas muitas vezes nós colocamos e tiramos das mãos de Deus. O que temos colocado nas mãos de Jesus? O que você tem colocado nas mãos de Jesus? Tem deixado nas mãos dele? É importante você entender isso. Em terceiro lugar,
O milagre acontece quando colocamos o que temos nas mãos de Jesus. O milagre acontece quando você se coloca aos pés de Jesus. O milagre também acontece quando é um milagre que alcança gerações. Então precisamos nos colocar aos pés de Jesus. Precisamos deixar que o milagre alcance as nossas gerações, alcance a nossa família. Mas o milagre também acontece quando nós colocamos tudo que temos, tudo que somos nas mãos de Jesus. Colocar nas mãos de Jesus o que temos. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, ou seja, os discípulos foram lá, pegaram os 5 pães, os 2 peixes. Em João vai dizer que o menino tinha 5 pães e 2 peixes. E eles trazem aqueles 5 pães e os 2 peixes. Agora eles colocam aqueles pães e peixes nas mãos de Jesus. E tomando, Jesus pegou para si aqueles pães e pegou para si aqueles peixes. Levantou os olhos ao céu. Abençoou. Partiu os pães e deu-lhes aos seus discípulos para que pusessem diante deles e repartiu os 2 peixes por todos. Primeira coisa que Jesus faz, ele toma nas suas mãos. Então o que é que eu quero te convidar nessa noite? Sabe essa tua impossibilidade? Sabe esse teu problema? Sabe essa tua dor, essa tua humilhação, essa tua vergonha? Esse teu milagre que você precisa? Agora pegue o que você tem. Pegue aí nas tuas mãos isso que você tem. E agora entregue nas mãos de Jesus. Ele tomou. Precisamos colocar tudo nas mãos de Jesus. O pouco para nós torna-se muito nas mãos de Deus. Você pode estar dizendo, pastor, mas é tão pouco que eu tenho. Aquela viúva que ofertou, ela deu 2 moedas. E Jesus disse, ela deu mais do que todo mundo, porque ela deu tudo que ela tinha. Enquanto outros depositavam tudo o que sobrava, ela da sua miséria, de tudo que ela tinha, ela depositou no altar de Deus. Então ele tomou, coloque hoje nas mãos de Deus tudo que você tem. Coloque nas mãos de Deus, consagre ao Senhor, consagre os teus dons, consagre agora as habilidades que você tem, consagre os dons que você recebeu para o serviço do Senhor, consagre a tua casa, consagre a tua família, consagre a tua vida agora, consagre os teus bens, consagre a tua vida financeira, consagre o teu trabalho, coloque nas mãos de Jesus, coloque nas mãos dele. Para você pode ser pouco, mas para Deus não é pouco. Pode ser pouco para nós, pode parecer pouco, mas não é pouco nas mãos de Jesus. 5 pães e 2 peixes nas nossas mãos parece pouco, mas nas mãos de Jesus alimenta uma multidão. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu. O que é levantar os olhos do céu? Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121 e 2, você conhece esse texto. Jesus nos ensina para onde devemos olhar, buscar o socorro. Jesus, ele toma o pão, ele toma os peixes, e qual é a atitude que ele tem quando ele está com os pães e os peixes nas suas mãos? Ele não fica olhando para os pães e peixes, ele faz o seguinte, ele olha para o alto, ele olha para cima, ele olha para onde vem o socorro dele, ele olha para onde vem o milagre vai acontecer. Então ele levanta os olhos dele e olha para o alto agora, porque ele vai abençoar, ele vai agradecer a Deus pelo milagre que está acontecendo, pela provisão que está acontecendo. Jesus nos ensina para onde nós devemos olhar. Meu irmão, pare de olhar para baixo, pare de olhar para o teu horizonte, comece a olhar para o alto, comece a glorificar a Deus aí dentro da tua casa. Olhe para esse teto e não veja esse teto, olhe para cima e veja a manifestação do poder de Deus na tua casa, através da pessoa de Jesus, através da tua vida. Pare de olhar para baixo. Jesus, ele nos ensina que nós devemos olhar para cima, para abençoar aquilo que está nas nossas mãos, e Jesus faz isso, e ele abençoa. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos. E o que ele faz? Abençoou. O que Jesus faz? Ele abençoou e partiu os pães. Ele abençoou. O que está nas mãos de Jesus, ele abençoa. A sua bênção é garantida pela sua palavra, que é a verdade. Todas as bênçãos provêm de Deus para a nossa vida. O que Jesus fez? Ele olhou para o céu e ele abençoou os 5 pães que estavam nas mãos dele. Sabe o que acontece, meu irmão? Muitas vezes, eu fiz isso por muitos anos. Quando ia chegando o final do mês, ou começo do mês, o dia que eu ia receber o meu pagamento, eu começava a ficar irritado.
porque eu sabia que o que eu ia receber não era o suficiente para pagar todas as minhas contas. E a culpa era de quem? Quem que gasta mais do que ganha? Sou eu, é óbvio, eu que gastava mais do que eu ganhava X e gastava 1,5 X, eu ganhava X e gastava 2X, e eu ficava irritado com aquilo. E eu não tinha de onde tirar mais recursos, mas a minha despesa aumentava, os meus gastos aumentavam, e eu reclamava e eu murmurava. E em vez de eu ir lá e agradecer a Deus, eu pegava o dinheiro, separava o meu dízimo, muitas vezes com peso no coração, dizendo, vai faltar, mas eu tenho que ser fiel, porque eu aprendi assim, eu dava por obrigação, não devolvia para Deus com alegria. Eu devolvia porque era um ritual que eu tinha que fazer, e eu colocava aquele dinheiro lá, e eu ficava com aquele peso, e dizia, vai faltar, e faltava, porque eu não abençoava aquilo que estava nas minhas mãos. Eu reclamava e murmurava. Mas quando eu aprendi a abençoar, hoje eu não faço, quando o meu pagamento lá, o meu salário cai na minha conta, eu não tiro 1 centavo sem devolver, sem fazer um Pix para a igreja. Hoje é fácil, né? Dá para fazer Pix, transferência. Naquela época eu sacava o dinheiro, levava o dinheiro para casa, separava as melhores notas, botava no envelope e trazia no culto de domingo na igreja. Hoje não faz mais isso. Hoje faz um Pix, uma transferência, mas eu não pago uma conta, eu não gasto R$1 da minha conta sem antes devolver o meu dízimo e sem antes transferir para a conta da igreja o meu dízimo e a minha oferta daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Então eu estou consagrando ao Senhor. Então aquilo que fica ali na minha conta, que é para mim pagar as minhas contas e manter a minha casa e a minha família, eu abençoo. Digo, Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem me abençoado, obrigado porque eu tenho saúde, obrigado porque eu tenho um trabalho, obrigado, obrigado e obrigado. E me dá sabedoria, Senhor, para administrar esses 90%, esses recursos que estão aqui nas minhas mãos. Eu abençoo. E depois que ele abençoou, ele parte. Quando ele parte, ele começa então, o efeito da multiplicação acontece quando Jesus abençoa, mas quando ele começa a partir o pão. Imagina Jesus partindo o pão, aqueles 5 pães nunca acaba, e aquele pão vai aumentando, e vai aumentando, e vai alimentando, e ele vai partindo, e conforme ele vai partindo, o pão nunca se acaba. É o milagre de Reis, da mulher que vai lá e a botija de azeite vai enchendo e traz muitas vasilhas e aquela vasilha que o profeta manda e vai enchendo de azeite, vai enchendo de azeite, vai enchendo de azeite. É o milagre da multiplicação dos pães, o pão nunca acaba. Enquanto todos não se alimentaram, o pão não ia acabar, e se eles estivessem esperando para se alimentar até hoje, o pão ia estar sendo multiplicado até hoje. Eu creio nesse Deus, então ele partiu, multiplicou o que estava nas suas mãos. Jesus, ele abençoou, ele olhou para o céu, ele abençoou, e agora ele começa a partir, ele começa então a multiplicar, e multiplicar, e multiplicar o que estava nas suas mãos. Deus multiplica os nossos recursos, mesmo que sejam escassos. Eram 5 pães e 2 peixes, mas Deus multiplicou. Eram 5 pães, eu estou frisando isso hoje para você entender, meu irmão, você que está me escutando. Eram apenas 5 pães e 2 peixes, e Deus multiplicou. Era escasso para alimentar 5 mil, era escasso para alimentar 15 mil, mas Deus multiplicou, 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 e os recursos não cessaram, e o pão não acabou, e os peixes não acabaram, os pedaços de pães e peixes para todo mundo, pois todos se alimentaram. Coloque nas mãos de Jesus o que você tem, coloque o que você tem nas mãos do Senhor. Pare de murmurar, pare de reclamar pelo aquilo que você não tem, comece a colocar nas mãos de Jesus aquilo que você tem. Coloque todos os teus recursos nas mãos do Senhor. E por fim, e último, Deus que multiplica e abençoa, Ele que multiplica, é Ele que abençoa. Deus que multiplica e abençoa gerações, e Deus aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Marcos 6,41. O milagre de Deus sempre tem objetivos maiores, não é apenas nos abençoar. Entenda isso, abençoado, abençoada de Jesus nessa noite. Os milagres que Jesus faz na minha vida, na tua vida, os objetivos são maiores. Não é apenas nos abençoar, mas é alcançar outras pessoas através do milagre que Ele realiza na minha vida e na tua vida. Entenda isso. O milagre de Deus é para nos abençoar, mas é para alcançar gerações, é para abençoar gerações. Então esse milagre, o que Jesus faz? Ele toma em suas mãos,
Ele olha para os céus, ele abençoa, ele parte e ele distribui, e ele entrega, e ele vai entregando. Aquilo que está em nossas mãos tem abençoado, temos partilhado com os outros. Às vezes nós somos egoístas, às vezes nós queremos apenas para nós, queremos guardar para nós não queremos compartilhar com outras pessoas. E o texto está sendo bem claro, Jesus ele partiu, ele toma, ele abençoa, ele parte, ele distribui, ele dá. E aquilo que ele deu, sobrou ainda 12 cestos. Deus está dizendo para mim e para você, aquilo que está em nossas mãos, nós temos que abençoar outras pessoas, temos que compartilhar com as outras pessoas. Você tem compartilhado a tua fé com outras pessoas? Você tem compartilhado as bênçãos de Jesus com outras pessoas? Você tem compartilhado o amor de Jesus? Você tem compartilhado até mesmo os teus recursos? Pastor, mas os meus recursos são tão escassos. Pois é, ali no deserto 5 pães e 2 peixes eram bem escassos para aquela multidão. Mas Jesus compartilhou com todos. Você tem partilhado e compartilhado com aquele que está te pedindo comida? Você tem ajudado aquele que está nu, que precisa de uma roupa nesse frio, que precisa de um alimento, que às vezes precisa só de um abraço. Eu sei que não dá para abraçar agora, né? Por causa da pandemia. Não dá para dar um abraço físico, mas dá para dar abraços virtuais, né? Eu estou te abraçando agora, ó. Receba o abraço de Jesus, receba o meu abraço agora. Eu sei disso, mas nós precisamos ser movidos como Jesus foi movido pelaquela multidão. Sabe por que o milagre aconteceu? Porque Jesus foi movido de compaixão pelaquele povo. Quando ele quando ele desce e ele encontra aquela multidão, o texto diz que ele foi movido de íntima compaixão pelaquele povo, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Por isso que o milagre aconteceu, porque Jesus teve compaixão. O milagre vai acontecer quando nós também tivermos compaixão das pessoas que têm menos do que nós. Pessoas que estão desesperadas. E quando eu converso com pessoas, às vezes eu fico olhando, nossa, minha vida está difícil, algumas áreas da minha vida estão complicadas. E daí eu vou conversar com algumas pessoas, eu agradeço a Deus, eu digo, Deus, a minha vida está uma benção. Eu não tenho problema algum. Porque quando eu converso com pessoas, eu vejo que tem pessoas que estão sofrendo muito mais do que eu, estão com dificuldades muito maiores do que as minhas. E aí eu paro de reclamar, e aí eu olho para o céu, e aí eu agradeço, e daí eu abençoo. Você tem louvado a Deus em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às dores, em meio às dificuldades que você tem enfrentado? Pense um pouquinho na tua vida. Por que você quer um milagre de Deus? Esse milagre é para glorificar a Deus? Ou é só para alcançar a tua vida e te satisfazer naquela dificuldade, naquele problema, naquela dor, naquela enfermidade, naquela impossibilidade que você está vivendo? Pense um pouco. E por fim, recolheu, e todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 alcofas cheias de pedaços de pão, 12 cestos, né? Marcos 6, 42 e 43. O pão representa o próprio Jesus. Sabe por que não podia desperdiçar? Porque ele é o pão vivo que desceu do céu. E ele olhou para o céu para abençoar, e ele é o pão vivo que desceu do céu. O pão representa o próprio Jesus. Todos que precisavam de alimento serão fartos pelo pão da vida, que é Jesus. Vinde a mim todos que estão com fome. É isso que é o convite de Jesus. Você que tem fome, você que tem sede, venham e comam e bebam de graça do pão da vida, da água da vida que está sendo derramado. O pão vivo que desceu do céu está aqui, ele está aí na tua casa. Jesus é o pão vivo. Ele é o pão, ele representa o próprio pão, por isso que não pode ter desperdício. Por isso que Jesus manda recolham agora os 12 cestos que sobraram. Porque tem outras pessoas, tem outros lugares que vão ser abençoados por esse pão e por esse peixe que está sobrando aqui nesses 12 cestos. O milagre, quando acontece um milagre na tua vida, precisa alcançar a tua geração, precisa alcançar outras pessoas. O milagre de Deus, ele precisa transbordar na nossa vida. E quando ele transborda em nós, ele alcança outras pessoas. Esse é o propósito do milagre de Deus na nossa vida. E por fim, terminando, e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. João 6,35. Jesus continua alimentando a multidão. Eu quero te dizer que Jesus continua alimentando a multidão, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Aquele que vai até Jesus não vai ter fome, não vai ter sede. Vá até Jesus nessa noite. Jesus, ele continua
olhando para o céu, Ele continua tomando os pães, Ele continua abençoando, Ele continua partindo e Ele continua distribuindo o pão vivo, que é Ele mesmo. Então, Jesus continua alimentando as multidões. O Deus que faz milagres está neste lugar, mas eu quero dizer que o Deus que faz milagres está aí na tua casa agora. Qual é o milagre que você precisa? O que você deseja do Senhor? Deus quer alcançar suas gerações, Deus quer alcançar a tua vida, Deus Ele quer alcançar o teu coração, Deus Ele quer alcançar a tua história, Deus Ele quer alcançar a tua vida e a tua família. Entenda isso. Jesus continua alimentando a multidão. Vá até Jesus e se alimente dele, o pão vivo, e você nunca mais terá fome, e você nunca mais terá sede, porque Ele é a água viva, Ele é o pão vivo. Qual é o milagre, meu irmão? Qual é a tua impossibilidade? Talvez seja a volta do teu filho que saiu de casa, talvez seja o teu marido, o teu cônjuge, a tua esposa, que está agora nos braços do amante, que está, sei lá, num bar, que está fora de casa, que quebrou a aliança. Talvez o teu problema seja o desemprego, talvez o teu problema seja compras compulsivas, talvez o teu problema seja uma enfermidade, talvez o teu problema, a tua dor, seja uma humilhação, uma vergonha, seja algo, uma enfermidade, enfim, algo que é maior do que você. Algo que você não tem controle, talvez a tua vida, o teu desejo seja ter um lugar de paz, viver dentro de uma família, numa casa de paz, talvez seja esse o teu desejo. O que você tem desejado em Deus? Porque Ele continua alimentando multidões, Ele continua realizando milagres, Ele continua fazendo milagres, Ele não mudou. Ele continua abençoando aqueles que se achegam a Ele. Vá até Ele, se alimente dEle, busque o pão vivo. O meu convite nessa noite é para você que está aí na tua casa, que nunca teve um encontro com Jesus. Entregue a tua vida, diga assim, bote no teu coração, bote a mão no teu coração, diga: Senhor, eu quero me alimentar do pão vivo que é Jesus. Eu entrego a minha vida, o meu coração aos cuidados de Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Faça essa oração aí na tua casa. Se você é alguém que estava separado, longe dos caminhos do Senhor, esse momento é noite de restauração, de recomeço. Volte para a casa do Pai, volte para os caminhos do Senhor. Faça essa oração comigo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu volto agora, Pai, para o aprisco do Senhor, para a casa do Pai, aonde há uma morada para mim. Volte para a casa do Pai. Esse é o convite de Jesus para você. Volte para a casa do Pai, da onde você nunca deveria ter saído. Volte para a casa do Senhor, porque o Deus que abençoa, o Deus que faz milagres, que alcança gerações, está nesse lugar. Ele está aí na tua casa, acredite que Ele está na tua casa. E Ele vai transformar a tua vida nesse momento. Vamos orar? Vamos orar juntos? Vamos clamar realmente pela presença desse Jesus, do pão vivo, desse Deus que faz milagres ainda hoje, desse Deus que alimentou uma multidão a partir de 5 pães e 2 peixes. Ele está te alimentando nessa noite. Jesus está te alimentando. E o alimento dele é um alimento vivo, é um alimento eterno, que nunca mais você vai ter fome e nem sede por causa da presença dele. Vamos orar juntos, Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por essa palavra que vem de encontro ao nosso coração, Pai. Nós entendemos, Pai, que nas nossas mãos 5 pães e 2 peixes são apenas 5 pães e 2 peixes. Mas nas mãos do Senhor, Pai, alimenta uma multidão. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós entendemos que o Senhor é um Deus que abençoa, e aquilo que está nas mãos do Senhor, aquilo que nós colocamos nas mãos do Senhor, Pai, existe uma unção de multiplicação que é derramada do céu, Pai. Então nós queremos agora, Pai, consagrar, colocamos nas mãos do Senhor, Pai. Eu quero colocar agora a vida daqueles que estão nos escutando nessa noite. Eu quero colocar suas casas, suas famílias, eu quero colocar os seus empregos, eu quero colocar os seus recursos financeiros, quero colocar sua saúde física e emocional. Colocamos tudo agora nas mãos do Senhor, Pai, porque nós cremos que o Senhor é o Deus da multiplicação. O Senhor é um Deus que multiplica, então multiplica agora os recursos, multiplica agora a saúde, multiplica agora a paz, multiplica agora o amor, Senhor, dentro de cada casa, dentro de cada coração. Multiplica, Pai, aquilo que é escasso para nós. Nós colocamos nas mãos do Senhor, e tudo que é escassez se torna em fartura agora nas mãos do Senhor, porque o Senhor é um Deus da multiplicação. Então multiplica agora, Pai, sobre a casa dos teus filhos, Senhor, nessa noite, Pai. Multiplica também do teu amor no coração dos teus filhos, Pai. Tira toda a tristeza, tira toda a humilhação, Senhor, tira toda a dor, tira toda a vergonha.
tira todo o desânimo, tira toda a fadiga, todo o cansaço, Senhor. Tire tudo isso do coração dos teus filhos, Pai. Em lugar disso, dê um coração de fé. A fé, Senhor, em nome de Jesus, possa encher, possa inundar as casas, possa inundar os corações, Deus, a fé que vem do alto, a fé que vem do Senhor, Pai. Eu abençoo, Pai, cada casa, eu abençoo cada vida, eu abençoo cada família, em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua vida. Se você foi abençoado, compartilhe essa mensagem. Dê um like também, é importante. Multiplique para que outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Amém?